Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast aqui da AFIA Podcasts. Hoje eu tenho a honra de ter aqui do meu lado o Dr. Eduardo Lapa, cardiologista, doutor de verdade, né? Porque tem doutorado. Pô, já me senti mal aqui, Já né? deu uma tocaiada, né? Já deu uma tocada já. E empreendedor também, né? Um dos fundadores aí da Cardio Papers, que pô, tem muito sucesso hoje, muito difundido aí no Brasil todo, e hoje parte do grupo AFIA. Também estou Obrigado. aqui do meu lado, Doutor Dr. Vitor Vitor Miranda, médico do esporte, empreendedor, cofundador do Além da Medicina, juntamente comigo. A gente tem aí uma história bonita aí para contar. Relacionamento estável. Exato, Uma linda estável. história de amor. Estável. E aí a gente está aqui para falar hoje um pouco sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, sobre administração financeira e convidei essas feras aqui para a gente trocar uma ideia. E eu vou começar já com uma pergunta um pouco mais filosófica, de cara já, para arrebentar. Oh, E eu boa. queria saber do Lapa e depois do Vitão, o que o dinheiro significa na sua vida? Boa. Acredito que eu tenho cerca de 1 hora para dar essa resposta. Pô, Velho, eu acho que dinheiro, eu gosto muito da definição. Eu não me lembro se é do T. Harv Eker ou se é do Morgan Housel. Dinheiro para mim é liberdade. Perfeito. Dinheiro para mim não é comprar viagem para um resort paradisíaco, comprar um carro luxuoso, até porque eu nem gosto de carro. Dinheiro para mim é liberdade para você conseguir ter tempo de fazer as coisas que você gosta, quer seja no âmbito familiar, pessoal, né, ficar com sua família, etc, não ter que ficar dando um zilhão de plantões ali no mês, quer seja para você focar no que você faz bem profissionalmente. Eu sou, exemplo, eu sou um bom médico, acho que eu cuido bem dos meus pacientes. Se eu atender meu paciente em 10 minutos, obviamente eu vou dar uma assistência ruim para ele. Mas se eu conseguir ter 1 hora ali com o paciente, eu vou conseguir fazer isso de forma adequada. Então, é essa liberdade de você conseguir moldar a sua vida do jeito que você quer e que você acha íntegro. Perfeito. E aí, Vitão? pô, concordo muito com o que o Clapa falou, né? É uma moeda de troca, né? Você pode trocar o seu tempo por dinheiro ou o seu dinheiro por tempo, né? E outras coisas. Mas também acho que dinheiro é muita segurança. Você marcar um xizinho ali em alguns pontos da vida que é super importante, vão te deixando mais livres para investir em outras coisas. Mas eu também, quando você perguntou, me veio na cabeça responsabilidade. Porque eu acho que que eu tenho visto, assim, proporcional à sua capacidade de acumular mais dinheiro e produzir mais dinheiro é proporcional à responsabilidade que se assume em relação a isso. Então, quanto mais você assume essa responsabilidade de fazer essa gestão desse bem, né, como um mordomo de um recurso, mais geralmente você está apto ali a continuar ganhando mais e, enfim, e trazendo mais liberdade e outros pontos. Muito bom. Você sabe que, para mim, também essa questão de liberdade e segurança foi o que sempre me chamou a atenção em relação ao dinheiro. Talvez em alguns momentos da vida, é lógico, você pensa, né, em realizar os sonhos e está tudo bem, mas o que eu falo, né, você não deve adiantar os seus sonhos, né, você não deve fazer aquilo na hora errada, de forma, às vezes você não tem aquele dinheiro e você sai se enfiando em dívidas, né? Então acho que esse é um erro comum. Mas realmente, depois que você chega num patamar ali que você conseguiu, né, ter um patrimônio legal, você percebe que aquilo que ele te traz é paz na sua vida, né? Assim, não que as pessoas não vão ter problemas, né? Quem tem dinheiro vai ter problema igual. Porém, muitas das coisas que são resolvíveis através do dinheiro, você não se estressa, vai lá e resolve. Acho que isso é um ponto bem interessante até para a saúde mental ali da gente, né? Eu acho que esse é um ponto, Michael. Eu falo muito isso lá em casa. Para mim, dinheiro serve muito mais para me livrar de problemas, me livrar de coisas que eu não quero fazer, Exato. do que me dar coisas que vão me trazer felicidade de fato. Porque a maioria das coisas. Eu fiz essa lista já lá em casa outro dia desse. O que é que me traz felicidade? A maioria das coisas ou é de graça ou custa muito pouco. Exato. Sei lá, deitar na rede com as minhas filhas ali no final de tarde, levar elas para caminhar na praia, tomar um vinho de R$ 100 que seja com minha esposa ali no final do dia, sabe? Então, eu acho que as coisas que trazem felicidade, geralmente elas não custam nada praticamente, mas, óbvio, se você tiver com seu filho precisando de assistência de saúde, sei lá, você não tem plano de saúde e você sabe que ele vai sofrer ali, talvez, um serviço subotimizado, isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas vai gerar um sofrimento gigantesco, né? Com certeza. Eu acho que e também nessa questão, né, quando você pensa, da mesma forma eu tenho visto cada vez mais que o que eu gosto, o que me traz felicidade são essas pequenas coisas. É sentar um dia à tarde, ler um livro, é estar com a minha esposa, assistir uma série com ela, a gente sair, dar uma volta, estar com as meninas e tal, e visitar meus pais. Então, realmente, e agora, as pessoas até falam, né, desse negócio, o dinheiro, ele não compra a felicidade, né? Porque realmente não compra porque não tem para vender, né? Mas é essa questão. Só que
ele te Experimenta permite. viver sem dinheiro. Não, exato, exato. E, cara, ele te permite justamente viver essas coisas. Porque, É. cara, se você tá lascado, você tem que ficar virando de plantão, não sei o quê, trabalhando de um lugar no outro e tal, só para manter um estilo de vida que você se colocou e que você nem tá aproveitando. É Então isso. você não consegue. Agora, poxa, quando você tem essa organização financeira, você tem essa liberdade, justamente você pode ir lá passear com seus filhos, você pode fazer seu pedal lá que você gosta, você pode. Eu posso ir lá com a Julie, por exemplo, e passar a tarde ali lendo, conversando. Então, são coisas assim, o dinheiro ele te proporciona isso tudo, né? Com E o que certeza. você falou, né, da questão dos problemas, né? Eu lembro muito, uma vez que na época da residência, juntei um dinheirinho para ir um final de semana para um hotelzinho, assim, meia boca, para dar uma descansada. Que pro residente isso Porque aí é é top, top, espetáculo. espetáculo. Cara, eu fui, e na volta, eu passei num radar e eu achei que eu tinha tomado uma multa. Uhum. Acabou, cara, acabou meu final de semana, porque depois que o dinheiro Exato. contado, eu falei, meu Deus, e agora tem que pagar essa multa e tal. E obviamente, assim, pô, toma uma multa, você não tá apertando o dinheiro, beleza, paciência, eu vou Manda outra. pagar e pronto, exato. É. Então, acho que esse ponto é muito importante. Agora, assim, o médico costuma cometer vários erros com finanças, com dinheiro, com investimentos, inclusive. Eu mesmo já cometi vários, vejo diariamente aí os colegas cometendo, né? Todos cometemos em alguma, Em em alguma em hora. algum Fica momento, tranquilo. exato. Então, assim, queria saber de vocês, quais erros vocês consideram assim, os principais erros, algum aprendizado nesse meio do caminho que vocês fizeram ali com dinheiro e com finanças? Velho, vou começar, Vitão. Eu acho que talvez o erro mais elementar de todos é a pessoa não ter o diagnóstico de quanto ela ganha e quanto ela gasta. Esse daí é. Eu fico assustado como as pessoas não sabem. E aí, às vezes, médico geralmente tem vários vínculos, Sim, né? E aí, na hora que você bota consultório, tem consulta que cai agora, tem consulta que cai daqui a um tempo, enfim. É diferente, por exemplo, de um cara que é concurseiro e só tem aquele salário. Pelo menos esse cara, ele sabe com certeza quanto ele ganha. exato. Já metade do trabalho resolvido. O médico nem isso, ele não sabe quanto é que ele ganha. E na hora que quando ele vai ver quanto ele gasta, ele fala, eu gasto mais ou menos X. E esse mais ou menos X, na minha experiência, ele sempre aumenta pra caramba na hora que você É. vai botar ali na Sempre, ponta do muito. lápis, sempre. né? Muito. E aí Porque não... nesse aí não entra anuidade de Exatamente. especialidade, não entra viagem, não entra Exato, turismo. exato. Só Gastos entra. excepcionais, mas que toda vez acontecem, São né? mensais, Trocar o né? pneu, não sei o que e Exato. tal, do carro, enfim. Então, Se não é um carro velho, barato. eu acho que eu não conseguiria pensar em nada mais básico do que isso. Se você sabe quanto você ganha, quanto você gasta, só disso, muitas vezes o cara já toma ali um balde de água fria e fala, meu amigo, desse jeito aqui vai dar ruim. Você sabe que foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu falei, assim, quando eu realmente falei, cara, eu vou organizar minha vida, eu vou investir e tal. Uma das primeiras estratégias que eu fiz foi justamente essa, planilhar meus gastos e tal. Uhum. E, cara, hoje os mentorados que a gente tem lá no Finanças Black, por exemplo, é 100% que diz assim, gasto X, mas você coloca na planilha? Não. Vamos planilhar. Planilha é sempre X mais um Exato. montão. Exato. Então, isso, eu acho que esse é um erro básico mesmo. E se você colocar isso numa estatística, eu não tenho esse número, obviamente, mas se você colocar numa estatística assim, quantos médicos realmente planilham os gastos, você vai ver que vai ser pouca coisa. Pouquíssimos. Cara, do meu lado, eu não sei, eu tive pouco tempo pra errar. Você me conheceu cedo, né? Exato, e o Michael pegou no meu pé cedo, exatamente. Boa. Porque a minha trajetória foi a seguinte, eu me formei com 24 anos. Então eu fui fazer residência direto. Então, assim, no melhor mês da residência ali no R1, R2, era 8 mil reais, 10 mil reais. Morando em São Paulo era 3 mil de aluguel, mais uns custos fixos. Eu fazia uma pós na época também, o dinheiro, cara, rodava o mês. Então eu falava, cara, mês que vem eu preciso de tantos mil, era tantos plantões, e eu fui assim. Uhum. Quando eu comecei a sair desse modelo que você não consegue nem ganhar mais, nem gastar mais, porque você não tem tempo, eu entrei rápido no eixo, porque o Michael, eu lembro de ficar no pé dele, falando, pô, e isso, e aquilo, e ficava fazendo aquelas perguntinhas de finanças pra ele, né? Falei, pô, Michael, qual foi o erro mais grave que você acha que você cometeu? Aí ele me deu uma na canela, até que a gente falou isso aqui agora, né? Ele falou assim, foi ficar fazendo um monte de perguntas e não começar a investir logo. Boa. E eu tava de Boa. plantão numa ambulância de cobertura de jogo, e eu fiz um Pix, não, na época eu não sei nem se tinha Pix, eu fiz um TED lá pro CDB, investi R$ 139 que tinha Boa. na conta, ou seja, pra você ver que Boa. não tinha muita coisa, coloquei na renda fixa e falei, ó, comecei. E ali eu comecei a investir. Mas antes era aquilo, né? Eu fazia a minha projeção financeira baseada em plantões, mas sem previsão nenhuma do futuro. Tanto que eu tirei férias, né, no R2, se eu não me engano, com as férias pagas, né? Viajei lá com meus, acho que foi 8 mil reais um mês de férias. Mas o aluguel do mês seguinte eu não tinha. Exato. E aí quando eu voltei, eu falei, caramba, tipo, olha que coisa mais Sim.
básica, né? E Exato. ali eu já me apertei e, enfim, Não, deu eu um acho jeito que é de muito resolver. comum quando você tá no começo da carreira, você faz isso, todo mundo sabe, você calcula as coisas por Por plantão. plantão. Ah, eu quero morava em São Paulo, quero ir passar um final de semana em Campos do Jordão com minha noiva na época. Uhum. Ah, vou gastar 2 plantões, vamos lá dar os 2 plantões. Ok. E ninguém gosta de dar plantão, você vai porque tem que fazer, né? Enfim. Mas eu acho que você subestima o quanto o plantão vai ficar pesado à medida que você envelhece. Exato. Você tá com a mente de 23, 24 anos voando, você dorme 2 horas ali na noite, no outro dia você tá tranquilo, Uhum. tal. E você não consegue perceber quando você tiver 35, 40, 45, que aquilo ali vai consumir 10 vezes mais energia Total. física sua. Muda muito? Muda, Muda. muda bastante. Muda muito. Basta. E não é só isso, não. Muda A pra sua caramba. vida de 23, 24, 25 anos vai ser muito diferente, porque vai ter um filho, muitas vezes, esperando você em casa. E aí agora não é só mais o desgaste físico, Sim. eu literalmente poderia estar com meu filho agora, contando história pra ela dormir, não sei o que, não sei o que. Estou aqui no plantão agora. E aí, muitas vezes eu acho que deve acontecer muito com os teus alunos isso, a pessoa acorda quando o leite já tá derramado no chão. Exato. Aí a pessoa fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? E aí, o que fazer nessa situação? Vou inverter aqui agora. E aí, o que Pô, fazer? eu já vi de perto isso aí, Michael. Eu lembro de um aluno nosso que isso é o bom e o ruim da medicina ao mesmo tempo. O ruim é porque deixa a gente muito confortável no erro. Sim, Porque se a pessoa quiser consertar, o médico consegue consertar até rápido, né? Sim. E o sim, lado bom é que consegue consertar rápido. Eu sim. lembro de um aluno em comum que a gente teve, eu e o Michael, no consultório, ele na finança, que começou a consertar a sua vida com seus 50 e tantos anos, Foi assim. mesmo, foi mesmo. Case bem legal. Enfim, plantonista noturno, com casa financiada, carro Uhum. financiado, filho na faculdade de medicina. E assim, 2 anos depois, né, Michael? Sim. Cara, zero dívidas, Show. Investindo. Filho formou patrimônio, agora. filho formou também, ajudou. Formou agora, né? Tem Foram um agora, mês, né? foram agora. Então não foi nem o filho, Não, não. não foi isso. Filho formou, cara, aportando dinheiro, patrimônio, consultório indo, Que massa. e em 2 anos. Largando plantões. Largou 10, mais de 10 Olha aí, ó. noturnos. Abraço, João. E aí um cara que em 2 anos conseguiu corrigir 40 de erro, talvez. É. Mas isso é muito bom. Eu não lembro quem foi quem falou essa frase. Acho que talvez tenha sido o James Clear, de Hábitos Atômicos. O resultado que você tem hoje, ele reflete o que você fez nos últimos 10 anos. Exato. O resultado que você vai ter daqui a 5, 10 anos vai refletir o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Então, assim, sempre dá tempo para mudar, quer seja com atividade física, quer seja com finanças, desde que você siga o método certo, óbvio. Porque Não, se você for não, da sua lógico. cabeça, vai ser 6 por meia dúzia, Sim. né? Mas o que você falou, assim, 2 pontos aqui. O meu principal erro, na minha opinião, foi justamente ter começado tarde. Apesar que porque eu começou com quanto? estudava. Em 2007 eu comecei a estudar sobre investimentos. Só que eu comecei a investir, tipo, puta, tava na residência, muito pouco, aquela coisa assim. Eu fui, assim, e aí depois quando eu saí da residência, virei especialista, comecei a ganhar muito, eu cometi aquele erro que o médico comete de falar, meu Deus, dinheiro é infinito. Tô ganhando tanto dinheiro aqui. E eleva o padrão de vida pra caramba. Eleva muito o padrão de vida e você fica escravo daquele padrão de vida. É o que você falou. Você começa a Isso. contar em plantões, daqui a pouco começa a faltar plantão para você poder Agenda do sustentar plantão. tudo aquilo ali. E aí você fala. Então, assim, para mim foi isso. Aí eu acabei começando mais tarde do que eu gostaria, depois dos 35, ali em torno de 35. E foi muito bom porque foi depois, assim, puta, maduro, ganhando bem e sabendo o que fazer. Foi muito rápida a minha evolução financeira. E aí o que você falou assim, ó, o que faz para resolver? Cara, o principal ponto para resolver, assim, primeiro é querer resolver a situação, tá? Ter consciência, né, de que tá ruim, né? Consciência que tá ruim e querer ser ajudado, né? Porque, assim, muito médico tenta jogar para debaixo do tapete. Eu sofro com isso, conversando com os colegas. O cara tá cheio de dívida, ele não, assim, dívidas impagáveis, ele tá, assim, saturado de dar tanto plantão, não aguenta. Só que quando você fala, cara, vamos Vende esse sentar carro e aí. vamos fazer aqui, ó, vamos fazer uma planilha do que você Legal. gasta. Ah, puta, mas é chato. Cara, esse carro que você tá aí, essa BMW, não tá compatível com o seu padrão de vida. Pô, vamos vender esse carro que custa, sei lá, 300 mil. E aí Vamos a pegar um pessoa carro se de cento sente e pouco, ofendida, porque é ofendido. como se ele não merecesse aquilo, Exato, né? Pega um exato. HRVzão. Mas como assim eu, médico, vou andar, sei lá, um Honda HRV e não vou andar de BMW? Cara, que você não pode, né? E aí esse problema de esmagar o ego e dar um passo atrás Sim. é o principal para você sair dessa situação, mas é o mais difícil, porque o médico se preocupa muito com o que o vizinho vai Sim. falar, com o que o paciente vai me ver chegando no consultório porque não é um carro alemão, não sei o quê.
cara, esquece, nem o seu vizinho, nem seu parceiro, ninguém vai pagar seus boletos no futuro. E aquilo que você E não é só falou. isso não, tem aquela história do efeito holofote, né? Você acha que os outros estão prestando muito mais atenção em Exato, você exato. do que de fato. Você acha que alguém tá olhando o carro, meu amigo, cada um tá preocupado com os próprios problemas. Você tá do mesmo jeito que você não tá vendo o carro de cicrano que tá chegando no hospital, Exato. ninguém tá vendo o seu também, bola pra frente, enfim. Você falou disso, eu lembrei essa semana que eu vi alguma coisa desse tipo, né? Que as pessoas reclamam, porque eu não dou certo, porque tá todo mundo me invejando, isso aqui. Ninguém nem sabe que você existe, cara. Exato. Então, para de botar a culpa nos Seu nome é outros, o né? qual mesmo? Então, isso é muito bom. Então, acho que. Nesse ponto eu tô bem, que nem carro eu tenho. Aí, ó. Quem tem o carro é a Mariana e eu uso o carro dela. Eu tenho uma motinha só pra fazer deslocamento próximo, assim. Aí, ó, boa. R$ 50 por mês de combustível. Combustível. Excelente. Só bota o capacete. Agora, falando um pouquinho da questão de carreira, eu sempre falo muito, né, que o principal investimento que você tem que fazer é em você mesmo, né? Uhum. Assim, hoje eu vejo uma ideia muito equivocada, principalmente por conta daquele movimento FIRE, né, que é aquele de você trabalhar muito para se aposentar rápido. Eu acho isso um perigo. Também Eu acho, acho. inclusive, nesse ponto de trabalhar muito, cara, assim, já vi muita gente querendo fazer isso, entra em burnout, começa a fazer o trabalho mal feito, e aí o propósito da vida da pessoa, o único propósito é parar de trabalhar. Eu acho isso um propósito muito ruim, entendeu? E outra coisa, assim, as pessoas acham que vou juntar 2 milhões e vou parar com 30 e poucos anos e eu vou ficar o resto da vida vendo dinheiro. Não vai acabar o dinheiro. Então, assim, Estatisticamente, isso exato. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, eu sempre falo, então, de você investir em você mesmo. Às vezes a pessoa fala, não, eu não vou fazer residência porque eu vou trabalhar aqui, vou juntar dinheiro e investir. E eu sempre falo, não, faz residência porque são ali 4 anos da sua vida que você vai ser sofrido, mas você vai impactar as próximas décadas do seu trabalho. Você vai estar trabalhando melhor, você vai estar trabalhando como referência, vai ganhar mais. O que vocês pensam disso? Qual foi o impacto das especializações de vocês na vida de vocês? Fala aí, Vitão. Cara, nossa, não tem nem o que falar, né, assim. Eu fiz medicina esportiva, né, na residência. E na época não era moda, né? Era uma residência nova. Fui segunda turma do IANSP. Segunda turma do IANSP, se eu não estiver enganado. Eu queria trabalhar com saúde e tudo mais. Era um mix de ver potencial no consultório, mas nunca foi uma especialidade que deu dinheiro, assim. Naquela época não tinha isso. Não era uma cirurgia. Eu queria cirurgia pra caramba. Quando eu saí, falei, não vou fazer cirurgia, vou fazer medicina esportiva. Todo mundo me perguntou, que isso, velho? Aí você vai fazer o que na vida? Vai virar um médico do esporte? Professor de educação A física. galera me perguntava umas coisas tipo assim. Vai ser médico do Botafogo, do São Paulo. Trabalhar Tal. o quê e tal. Mas eu sempre quis juntar o potencial financeiro com o potencial de realização pessoal. E tem um ponto também, assim, né? Minha mãe é telefonista, meu pai é comerciante, lá em casa nunca faltou nada, mas meu primeiro salário ele foi muito maior do que os dois juntos. Uhum. Então eu tive essa sorte aí de entender rápido que, cara, grana já não era mais o grande objetivo. Porque eu, com 24 anos sozinho, tava ganhando mais que meus pais ganharam a vida inteira e minha vida nunca foi ruim. Uhum. Entendeu? Eu comecei a ter acesso a algumas coisas que eu não tinha antes, Sim. matar algumas vontades, inclusive uma delas é comprar aquela bolacha wafer, sabe? Cara, eu tenho um negócio com isso assim. Sempre que eu tô na estrada dirigindo, aí o lanche é um wafer, porque quando eu era criança eu queria e às vezes não rolava assim. E aí ali eu vi que não precisava de tanta grana, sabe? Mas continuar me especializando, e especialmente quando você começa a entender que existem outros potenciais, e eu na medicina fui fazendo esse movimento de empreender e investir em conhecimento, foi um divisor de águas, assim. Eu vejo que quem quis sair na frente ganhando dinheiro desse modelo de plantão e tudo mais, que realmente ele paga muito mais. Eu lembro que eu fiquei 3 anos na residência, ganhando 10, 12 mil reais. No finalzinho da residência, acelerei um pouco na grana. Enquanto tinha colegas meus que foram para essa vida do plantão, eu sei que alguns têm que fazer isso, mas teve gente que foi só pela grana e tava fazendo 40, 50 mil lá. Só que o tempo foi passando e quem ganhava 10, que era no meu caso a residência, foi aumentando gradualmente. Uhum. E mesmo que eu trabalhasse muito ainda, eu conseguia fazer um bom dinheiro, mas às vezes com metade da carga horária Sim. que o colega estava fazendo já 40, porque Sim. já não aguentava mais o ritmo dos 50. É isso que eu ia te falar, porque também vai. E aí o esse ritmo ritmo não, foi não que hoje se eu olho e sustenta. falo, cara, ninguém tá sustentando aquela vida lá. Uhum. E eu de formado não tenho 10. Sim. Pois Então, é. ou seja, em menos de 10 anos, esse cenário já mudou pra caramba. Pois E, é. cara, a gente voou aí na vida graças a esse investimento em educação, tanto na residência quanto fora. É um dos exemplos que eu gosto muito de usar, cara, que eu fiz clínica médica, aí eu fiz nefrologia, e eu, cara, já estava super bem estabelecido como nefro, eu montei um serviço de agudos em um hospital, então eu vivia na UTI, né, porque o paciente agudo, de UTI e tal,
E eu gostava muito de medicina intensiva também. E aí eu acabei cumprindo aqueles requisitos que tinha na época para você prestar prova de título de intensiva pela Aham. MIB. Então cumpri os requisitos, acabei fazendo os cursos ali da MIB e tudo mais, e aí eu fui para a prova de título e passei na prova. Fiz mais por uma questão pessoal Sim, minha, sim. eu queria ter esse título e tal, porque eu trabalhava com UTI. E, cara, foi. A galera, eu lembro que um dia eu tava num feriado, num curso da MIB, e uma menina, quando descobriu que eu já era especialista, ela ficou louca. O que você tá fazendo aqui no feriado? Então, eu falei, não, quero mais uma. E, cara, eu fiz sem pretensão nenhuma, mas, assim, peguei meu título, abriram UTIs novas no hospital universitário, já me chamaram para coordenar, não sei o quê. Cara, meu salário fez, pum, lá para cima. Então, você vê que, cara, investir em você, na sua formação, na sua educação, é algo que você precisa fazer sempre. Eu acho que um ponto, Michael, aí, eu sempre gosto de analisar as coisas a longo prazo. Se uma atividade física eu não vou conseguir manter durante 10, 15 anos, nem me interessa muito em começar agora. Finança, mesma coisa. Especialização, mesma coisa. Casamento, mesma coisa. Tô há 24 anos já com minha esposa. Mas é isso, velho. Na hora que você pensa, do mesmo jeito que a gente conhece a história natural de doenças, exemplo, eu tenho um paciente com estenose aórtica com dor no peito. A gente sabe que a história natural desse paciente é morrer em poucos anos, se eu não intervir nele, né? Uhum. Diabetes, mesma coisa. Ó, tô com um paciente aqui que tá com a glicose de 10, piorando a função renal. Velho, vai dar ruim isso, né? Do mesmo jeito que a gente Não é consegue. praga, né? É matemático, né? Exatamente, é estatística. probabilidade. exato. É probabilidade. Então, faça um desafio para quem está aí nessa fase e está considerando os caminhos. Primeiro, acho que o Vitão falou um negócio importante. Tem gente que não tem escolha. Imagina que Uhum. você veio de uma família humilde, por financiamento, você está devendo 800 mil reais. Ou tem filho, Aquilo enfim. está acabando com o seu psicológico. Você fala, bicho, eu vou ter que tirar aqui um tempo para Uhum. me livrar de dívida ou Depois você vou dar baixar um exemplo muito. legal de um caso desse. Então, assim, sem julgamento, cada um acho que tem uma realidade diferente, primeiro, né? Mas considerando ali CNTP, a pessoa se formou sem dívida, tranquilo e tal, né? Conversa aí com 40 pessoas que seguiram um caminho, 40 pessoas que seguiram outro e vê aí como é que são os padrões. Os padrões vão se repetir. Exatamente. Porque você que ficou ali como só médico, né, generalista, né? Que não é clínico geral. Clínico geral você tem que ser feita a residência de clínica, que é bem Isso. puxada. Fizemos, sabemos como é exato. que é. Então, você ficando como médico generalista, querendo ou não, seu trabalho fica como uma commodity. Tem Uhum. 1 milhão iguais a você, e uma prova disso é o valor do plantão. Sim. Eu, quando dava plantão em São Paulo, no servidor estadual, 2009, pelo que eu lembro, eu recebi alguma coisa com R$ 1.000 líquido plantão. Estamos em 2024. Perguntei outro dia Em desse no Stories. 2021 foi meu último plantão, era 1.400 bruto. Então, Ou líquido seja, vai dar líquido- vai 250. muito parecido. Muito parecido, né? E aí perguntei outro dia desses meus stories, agora, 2024, quanto é que tá pagando? A maioria dos lugares era 1.200, 1.500 bruto. Exato. Ou seja, corrigiu 10% o valor, né? Uhum. Enquanto isso, consulta, por exemplo, particular, que Nossa. na época lá, 2009, sei lá, digamos, uma consulta normal seria 150, Por aí. R$ 200. Hoje em 100, dia tá 150. quanto de uma pessoa já... São Paulo, isso? Não vamos pegar nem São Paulo, não. Vamos É. pegar Recife. A pessoa está cobrando 500 a 1.000, Exato. digamos. Eu não estou dizendo o top Não, do 500 top do reais top, não. uma média legal pra caramba. Então, primeiro ponto é esse. Eu acho que até do ponto de vista matemático, não. Meu objetivo da vida é ganhar dinheiro. Ok. Do ponto de vista matemático, você vai sofrer um pouquinho mais, mas depois você vai Uhum. ter aquela curva em taco de hóquei, né? Primeiro. Segundo, velho, você não sabe quanto tempo você vai viver. Todo mundo fala, a expectativa de vida média é 70 e poucos anos. Quantos colegas a gente já não conheceu que com 40 anos descobriram linfoma, morreram, alguma Uhum. coisa? Veja que lixo você viver décadas da sua vida fazendo um negócio que você não gosta Esperando. e indo contando no relógio para você se tornar um idoso aposentado para Isso. então você começar a aproveitar a vida. Não faz sentido nenhum. Nenhum. É o que eu Nenhum. sempre falo, que você tem que curtir o processo, né? Esse é o segredo, acho que de Exato. É dar toda- difícil, né? Porque você tem que silenciar muito o externo, né? Sim, sim. E aumentar o volume interno. E isso não quer dizer que você vai ter a vida de unicórnios e arco-íris. exato, não. Sempre vai ter bronca, Claro. sempre vai ter perrengue, mas o balanço final tem que ser mais positivo do que A escolha é negativo. difícil, né? Eu ia dar um exemplo que eu acho bem legal, Michael, de um mentorado meu, essa semana eu tava falando com ele. Olha a história. Segunda faculdade, ele fez biomedicina, depois fez medicina. No primeiro mês de residência de clínica, nasceu o filho. E a mulher não é médica. Pancada. Pancada. A mulher é servidora pública e tal, pegou licença e tudo mais. E ele financiava a faculdade particular. Financiamento particular. Aham. E, cara, os juros é alto e tudo Sim. mais. E aí, assim, conversa lá, conversa bem, ele me contou. Quando ele me contou esse cenário, ele tava montando um consultório particular agora, né? Uhum. E eu falei, cara, como é que tá a sua vida financeira? Porque antes de pensar no consultório médico, se você estiver devendo no banco
e esse Perfeito. juros tá rolando aí, você tá se enforcando, me fala como é que tá. Ele falou, não, cara, graças a Deus a gente conseguiu organizar, realmente eu devo o banco ainda, mas olha a inteligência dele, ele pegou o empréstimo consignado da esposa, o Uhum. máximo que podia, amortizou o empréstimo particular, porque o juros era Trocou uma maior, dívida mais trocou uma cara por dívida uma mais pela barata. outra, tá pagando aqui, não sei o que lá, baixou o padrão de vida. Cara, o cara fez uma ginástica para Perfeito. conseguir se encaixar, porque é a realidade dele. Então, ele é um cara de quase 40 anos, com 2 Aham. faculdades, residência de clínica médica, endividado hoje, mas financeiramente consciente do processo. E eu falei, desenhei um plano junto com ele, ele falou, cara, em agosto de 25, eu não devo mais nada, eu começo a construir patrimônio. Resumindo, é o cenário dele. Com Perfeito. 38 anos, ele vai dar o primeiro passo ali, entre aspas, né, que não é o primeiro, né? Pra começar a investir. E eu tenho certeza que esse cara, com 45, Perfeito. ele vai estar muito bem financeiramente. Perfeito. Porque ele aprendeu essa gestão financeira no cenário dele. Eu dei esse exemplo só para mostrar que não precisa ter um cenário ideal para você começar a certeza. investir. E eu acho Os que tem caras têm um dois. cenário pior, né? Que é devendo no banco particular com o filho, Exato. enfim. Eu acho que tem dois E aprendizados conseguiu. importantes dessa história, que o primeiro é, a gente fala tanto de medicina personalizada, que é você saber individualizar o tratamento para aquele paciente. Um paciente vai preferir fazer exercício aeróbico de bike, outro vai precisar, enfim. E aí você vai individualizar. Não adianta você mandar o cara fazer corrida, se ele odeia corrida, ele não vai fazer. Do mesmo jeito em finanças, você tem que saber individualizar para a situação de Exato. cada um. Se você passar uma receita de bolo igual para Não, todo não mundo, vai dar funciona. ruim. Não funciona. Vai dar ruim. E o segundo é, eu me lembro quando eu comecei a estudar finanças, lá atrás, sei lá quando foi. Nem cruzados ainda. Quase. Basicamente a gente tinha livro, tinha os livros Cerbasi, que eram muito bons e tal, mas eram livros genéricos que você não conseguia achar uma pergunta específica do tipo, sou médico no 2º ano de residência, né? Porque, óbvio, é uma coisa muito nichada. Hoje tem, né, Mike? E Hoje ver tem. como evoluiu agora, né? Você tá querendo abrir um consultório, você tá querendo acertar finanças, então, vocês têm mentoria de consultório, você tem mentoria de finanças, pô, aí tem gente ali para você falar, que já orientou 300 pessoas sobre aquilo, trocentas pessoas, mais de 300, e que você pode falar, olha, na minha situação, que tá assim, 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 assado, o que é que você faria? E a Exato. pessoa não vai tirar da cabeça Não. isso, ela já orientou centenas de pessoas naquela mesma Exato. situação. Exato. Isso aí é show, né? A parte do online, como pode aproximar as pessoas, né? Total. Pessoal, papo muito bom, mas acabou o nosso tempo, a gente estourou já. Queria agradecer a presença de vocês dois, vários insights aqui, vários ensinamentos. E como mensagem final, eu acho que é isso, é respeite o dinheiro e respeite seu tempo, tá? Sim. Não fique trocando o seu tempo por dinheiro para gastar com coisas supérfluas, com coisas que não vão te agregar nada na sua vida, senão você vai virar aquele eterno escravo de plantão e sua vida realmente vai ser não tão boa como ela poderia. E vamos marcar um segundo episódio aqui com 5 horas de duração, que eu acho que Exato, tem vai bastante longe, coisa vai aqui longe. pra Tem gente papo discutir. pra gente falar. Pessoal, obrigado e Valeu, até a gente. próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.